Olá, aqui quem fala é o Idelfrânio, autor desse curso Física nas Devidas Proporções. Estou aqui de novo para te acompanhar nesse terceiro módulo do nosso mini curso, aplicando a nossa técnica de análise proporcional para descobrir todas as proporções possíveis, diretas e inversas, entre as grandezas força, área e pressão. Vamos para mais essa atividade então. Gostaria de lembrar a você que na ideia de análise proporcional que eu estou lançando nesse curso, nós dividimos a análise em duas etapas. Inicialmente, considerando um sistema, ou seja, nesse caso, uma força aplicada numa determinada área, exercendo uma certa pressão. A ideia é considerar um certo intervalo de tempo, considerar uma das três grandezas mantendo-se constante durante esse tempo e analisar a proporção entre as outras duas. Nesse curso, lembro ainda, nós estamos trabalhando propositalmente apenas com equações, com fórmulas de física, com três grandezas. De modo que, então, as análises são diretas. Uma grandeza constante, as outras duas variam, a gente quer descobrir como. Repara que nós podemos escrever a expressão da pressão de três maneiras diferentes. Uma vez isolando a pressão, analisando a força e a área. Uma outra vez isolando a força, analisando a pressão e a área. E uma terceira vez isolando a área, analisando a força e a pressão. E são essas análises que nós vamos fazer agora separadamente. Na primeira análise de variação, nós vamos considerar, durante um certo intervalo de tempo, que a pressão exercida por uma força em uma determinada área se mantenha constante. Isolando então a pressão no primeiro membro da equação, a gente descobre o que acontece do outro lado da equação. Nesse caso, sendo a pressão constante, nós vemos que a razão entre a força e a área mantém-se constante. Segundo a matemática, razão constante é sinônimo de proporção direta. E o que significa isso? Numa proporção direta, as grandezas diretamente proporcionais aumentam juntas ou diminuem juntas e na mesma proporção. Nesse caso, então, para que a pressão se mantenha constante, isso significa que se houve um aumento no valor da força, houve um aumento correspondente no valor da área. E se, ao contrário, a força diminuiu, significa então dizer que a área diminuiu na mesma proporção. Essa é a maneira em que a pressão pode manter-se constante. Numa segunda análise de variação, se antes nós isolamos na equação matemática a pressão, agora nós vamos isolar a força. A partir da expressão matemática da definição de pressão, nós teríamos força igual a pressão vezes a área. Qual é a ideia matemática? Considerar a força constante e analisar qual a proporção que aparece entre a pressão e a área. Repare que no segundo membro da equação apareceu o produto da pressão e da área. Segundo a matemática, produto constante indica proporção inversa, grandezas inversamente proporcionais. O que é que isso significa? Exercendo-se uma força constante e diminuindo a área de contato, aumenta-se a pressão. E ao contrário, aumentando a área de contato, diminui a pressão. É o que acontece, por exemplo, quando você tem uma mulher de peso constante, seria a força, que põe um salto alto, diminuindo a área de contato com o solo e aumentando a pressão. A terceira variação possível nessa nossa análise proporcional seria isolarmos a área na fórmula matemática. Nesse caso, a partir da definição de pressão, a área seria a razão entre a força e a pressão. Consideremos a área constante, nós temos então a razão entre a força e a pressão constante. Como já dissemos antes, a partir da matemática, razão constante é indicativo de proporção direta. Fisicamente, o que é que isso significa? Para uma determinada área definida, quanto maior a força exercida, maior a pressão. Ao contrário, quanto menor a força exercida, menor a pressão. A situação que nós teríamos, por exemplo,
uma pessoa com ganho de peso. A área de contato dos pés com o sobrepeso aumenta o valor da força sobre a mesma área, o que aumentaria a pressão. Uma pessoa com sobrepeso, por exemplo, passa a sofrer de problema de coluna, dor nos pés, na panturrilha. Pessoal, a segunda etapa da nossa análise proporcional analisa dois sistemas que são comparados. Nesse caso, então, seriam duas áreas sofrendo a ação de duas forças, resultando, então, em duas pressões. A ideia de comparar é ter sempre uma das três grandezas em comum, ou seja, as grandezas com valores iguais. Nesse caso, então, nós temos a possibilidade de ter um sistema com as pressões iguais, ou um sistema com as forças iguais, ou um sistema com as áreas iguais. E esses são os três casos de comparação que nós vamos analisar a partir de agora. Imagine então a situação que nós tenhamos forças de valores diferentes aplicadas em áreas também diferentes, mas que resultam em pressões iguais. Em termos de proporção, o que é que nós temos aí? Se pressão é força sobre área, repara o que aparece para a gente. A igualdade entre as razões da força e da área. Como já foi dito aqui várias vezes. Razão constante ou razões iguais indicam proporção direta. Proporção direta, nesse caso, o que significa? Forças de valores diferentes atuando em áreas diferentes, mas causando a mesma pressão. Nesse caso, nós teríamos a maior força atuando na maior área, a menor força atuando na menor área. E isso seria uma proporção direta. É o que nós temos, por exemplo, numa prensa hidráulica, a transmissão da pressão, que é uma situação clássica em hidrostática. A segunda comparação que nós podemos fazer seria termos um sistema em que fossem aplicadas forças de valores iguais, mas em áreas diferentes, e isso causando pressões diferentes. Matematicamente falando, nós temos a igualdade dos produtos da pressão pela área. Produto constante ou produtos iguais lembra sempre proporcionalidade inversa. Fisicamente falando, nós teríamos quanto maior a pressão, menor a área, vice-versa, já que as forças têm valores iguais. A situação aqui seria a seguinte: você pressiona o dedo no braço da pessoa e ela não toma susto nenhum. Mas você faz uma força equivalente apertando uma agulha no braço dela e a dor é enorme. A força aplicada tem o mesmo valor, mas vai exercer uma pressão maior devido à menor área de contato, que seria a ponta da agulha. Para fechar a análise proporcional na definição de pressão, vamos considerar agora um sistema em que forças diferentes exercem pressões diferentes, apesar de serem aplicadas em áreas iguais, ou porque são aplicadas em áreas iguais. Matematicamente, repara que aparece de novo a igualdade entre razões. Nesse caso, a razão entre a força e a pressão. Razão constante ou razões iguais em matemática revela proporção direta. Nesse caso, o óbvio. Quanto maior a intensidade da força aplicada, maior a pressão exercida. Quando a gente é garoto, rola uma brincadeira de, quando está com a unha grande, apertar as unhas no braço do outro e ir aumentando a força gradualmente para ver quem é que grita primeiro, para ver quem é que aguenta mais. É exatamente o que está se passando aqui. A área de contato das unhas não muda. Quanto maior a força que você exerce, maior a pressão. Bom, esse é o fim da análise proporcional das grandezas relativas à pressão. Lembrando mais uma vez que você sempre pode entrar em contato direto comigo através do e-mail. Todos os dias, todas as semanas, nós temos conteúdos novos lá no blog e novidades nas redes sociais.
através do Facebook, do Twitter, você pode acompanhar a produção do nosso material do Física Marginal.